A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nós vamos ver Paulo, nesse capítulo 2, dando instruções, sobre adoração, e nos ensinando, dizendo, nos exortando, nos ensinando, enfim, que devemos interceder pelas autoridades e por todos os homens. Paulo está dizendo que, antes de tudo, exorto que façam súplicas, orações, intercessões de graças por todos os homens. Então, Paulo ele está exortando a orarmos por todos os homens. Ele vai no versículo 2, ele diz que pelos reis e por todo que exerce autoridade. Então, Paulo está dizendo que nós devemos orar pelas nossas autoridades, pelos governos, pelos governantes, pelos presidentes, por toda a liderança constituída. Ele diz para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade, porque bem sabemos que o inimigo, quando ele quer oprimir o povo, ele quer oprimir até o povo de Deus, ele toca nas autoridades, usando elas muitas das vezes contra o próprio povo, usando até mesmo as autoridades para poder impor, muitas das vezes, limites, até mesmo no que se diz da adoração, no que diz que é correto, do que é certo. Uma autoridade usada pelo inimigo, ela vai tirar toda a tranquilidade, de uma vida tranquila e pacífica, de todos que estão sob essa liderança. E Paulo vai dizer, não, devemos orar, suplicar, interceder, fazer orações de graça por todos os homens, por todos que estão em eminência, por todos que estão com cargos, onde tomam decisões, tribunais, juízes. Devemos colocar nas mãos do Senhor, porque essas pessoas elas podem criar até mesmo desordem, pondo leis, obrigações, coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Se nós formos observar nesse tempo ao qual nós vivemos, nós estamos vivendo muitas das vezes, estamos vivendo aí o abuso do poder, o homem autoritário, mandando, enfim, criando situações onde toda parte da sociedade, uma boa parte da sociedade, está vendo com seus próprios olhos de que são decisões arbitrárias, que são decisões, que vêm para poder realmente causar confusão de cunho político. Então, nós devemos orar, porque essas pessoas estão sendo usadas pelo próprio inimigo para criar tudo isso. E Paulo diz, não, para que você tenha uma vida tranquila e serena, deve orar por todos os homens. Isso é bom, diz no versículo 3, é agradável diante de Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos, que nenhum homem se perca. Isso é o desejo do próprio Senhor Jesus. Ele fala isso. Não quer que nenhuma pessoa se perca, nenhum homem. O desejo dele é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E muitas pessoas estão, como muitas das vezes, como até mesmo Paulo, Paulo estava fazendo algo, sendo ali um homem instruído na lei,
E ele estava achando que estava agradando ao Senhor, agradando a Deus, fazer o que ele estava fazendo, até ele conhecer a verdade, que era Cristo Jesus. Quando ele conhece a verdade, ele vê em Cristo Jesus, né, que ele vai perceber que ele pecou. Quando ele disse, né, que é um dos maiores pecadores. Toda a carta nós vamos ver Paulo fazendo, lembrando de que ele realmente foi perseguidor, que ele era um pecador. Então, o desejo do Senhor é que aquele que está até mesmo hoje se destacando por estar até mesmo tirando a tranquilidade, tirando a paz, né? O desejo do Senhor é que essa vida seja salva. Aí a nossa oração é para que essas pessoas que estão nos governos, que estão até mesmo hoje na vida errada, né, que estão andando por aí, o Senhor ele quer que eles sejam salvos, eles precisam conhecer a verdade. Porque somente quando conhecemos a verdade, chegamos ao pleno conhecimento da verdade, que a pessoa ela se desperta e muda e tem uma mudança de vida. O Senhor ele deseja isso, é agradável a Deus. É agradável ao Senhor, isso é bom diante de Deus, é agradável quando nós oramos por essas pessoas, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, tiramos um tempo para orar por aqueles que estão na prisão, por aqueles que estão no mundo das drogas, por aqueles que estão pelas ruas, aqueles que estão nos hospitais, nos manicômios. Devemos orar, entregar nas mãos do Senhor, orar pela nossa nação, pelas demais. Isso é agradável ao Senhor. Ele quer que todos os homens se salvem, seja a autoridade que hoje nós olhamos para assim, é impossível essa pessoa. Tenho certeza que tem muitas autoridades hoje que quando tiverem encontro com Jesus vai fazer igual a Paulo. Vai realmente mudar de vida. E essa é a minha oração. Versículo 5 diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Então é no nome do Senhor Jesus, Ele é o mediador. Nós devemos orar, né, no nome do Senhor, crendo que Ele tem todo o poder para poder salvar, para libertar essa pessoa dessa prisão que ela está vivendo. Versículo 6 diz, Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo, a verdade, né? Paulo ele sabia que era Cristo Jesus, é através de Cristo. É Ele que resgata o homem, é Ele que resgatou a Paulo, para servir, né? Para que Paulo viesse servir Ele como testemunho. Ele que te resgatou, Ele que me resgatou, para que hoje nós pudéssemos dar testemunho da verdade, né? O Senhor nos constituiu hoje, né, como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem de Deus, para pregar o Evangelho, né, para poder falar da verdade de Cristo Jesus. Falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma a vida da pessoa. No versículo 8 ele diz, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa sem ódio nem discórdia. Então essa oração não deve ser uma oração que a gente está com raiva da pessoa, né? Pegando o exemplo da liderança hoje, né, que estão hoje instituída na nossa nação, não devemos orar com ódio e nem discórdia, né? Mas devemos orar por aqueles que estão nos perseguindo, que estão perseguindo a nação, que estão perseguindo os outros. Nós devemos orar, mas isso não com ódio, não mandando a pessoa para o inferno, né? Mas orando para essa pessoa, pedindo ao Senhor que liberte, que transforme, que a pessoa venha dar um bom testemunho. É possível isso, porque senão o Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor, a vida dele mudou no caminho de Damasco. E a vida dele mudou, ele se tornou um grande pregador e apóstolo do Senhor. Então a vida das outras pessoas também pode mudar, nós precisamos acreditar nisso. Olhar para as pessoas, mesmo na situação que ela esteja, independente de qual seja, nós precisamos querer que o Senhor ele salva, Ele quer salvar essa pessoa. Ele morreu por ele também, ele não morreu só por mim. Porém, há uma diferença daquele que reconheceu Jesus
como seu Salvador, e aqueles que não reconheceram ainda. Mas aqueles que não reconheceram ainda podem reconhecer. E se você ainda não reconheceu, não aceitou a Cristo Jesus, né, ainda não tem Ele como teu Salvador, você tem a oportunidade hoje de entregar a sua vida a Ele. Porque o Senhor, Ele morreu por todos. Seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, não importa qual seja, mas o Senhor morreu por todos. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunha a seu próprio tempo. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, né? Que você faça súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos governantes, pelos reis, pelas autoridades, né? Para que nós possamos ter uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é agradável diante do Senhor. Então que você fique com essa palavra. O Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração nesse dia.